Évora-Monte ergue-se majestosamente no topo de um dos pontos mais elevados da Serra d'Ossa, a cerca de 474 metros de altitude, dominando a vasta paisagem alentejana. Situada a aproximadamente 30 km de Évora, esta histórica vila fortificada ocupa uma posição privilegiada, oferecendo um horizonte de extraordinário alcance visual que permitia controlar os caminhos e territórios circundantes. Desde tempos remotos, a importância estratégica deste monte atraiu sucessivas ocupações humanas. Alguns investigadores defendem que já por volta de 1800 a.C. existiria aqui uma estrutura defensiva associada ao antigo povoado de Évora. Séculos mais tarde, durante o período romano, a fortificação terá sido adaptada segundo técnicas militares da época. Em 716, a fortaleza caiu sob domínio muçulmano, integrando a rede defensiva islâmica do sul da Península Ibérica. A reconquista cristã ocorreu em 1166, quando as forças de Geraldo Geraldes, conhecido como Sem Pavor, conquistaram a posição aos muros. O crescimento da povoação levou Dom Afonso III a conceder-lhe foral em 1248, documento que foi confirmado e ampliado por Dom Dinis em 1271. Foi precisamente este monarca que, em 1306, ordenou a construção de um verdadeiro castelo medieval com torre de homenagem e muralhas, reforçando a defesa da região e incentivando o povoamento da vila. A cerca urbana, que ainda hoje envolve Évora-Monte, começou então a ganhar forma. Adaptando-se ao relevo do monte, a muralha desenha um perímetro triangular que circunda toda a povoação. Construída em pedra, possuía 4 portas principais e um postigo secundário, permitindo controlar rigorosamente as entradas e saídas da vila. Durante a crise de 1383-1385, o castelo assumiu um papel importante na defesa do reino. Após a vitória portuguesa em Aljubarrota, D. João I recompensou o condestável, Nuno Álvares Pereira, pelos seus serviços, doando-lhe o castelo e a vila de Évora-Monte. Mais tarde, estas terras passariam para a poderosa Casa de Bragança, que transformaria profundamente o monumento. Após décadas de exílio e perda dos seus bens, D. Jaime de Bragança regressou a Portugal em 1498, por determinação de D. Manuel I, recuperando os títulos e senhorios da sua família, entre eles Évora-Monte. Mas o acontecimento decisivo ocorreu em fevereiro de 1531, quando um forte terremoto destruiu grande parte das muralhas medievais, a antiga torre de homenagem e várias estruturas defensivas. Em vez de simplesmente reconstruir o que existia, o Duque de Bragança aproveitou a oportunidade para criar uma fortificação moderna adaptada às novas armas de fogo. Entre 1531 e 1535 nasceu o edifício que hoje distingue Évora-Monte de qualquer outro castelo português. Projetado, segundo uma traça atribuída ao arquiteto Francisco de Arruda, o antigo castelo medieval deu lugar a um paço fortificado de características únicas. A nova construção apresenta planta quadrada e 4 imponentes torreões circulares nos vértices. Estes torreões
possui uma forma telescópica característica composta por 3 corpos sobrepostos de diâmetro decrescente. O conjunto combina funções militares e residenciais, refletindo uma época de transição entre o castelo medieval e o palácio renascentista. Nas fachadas destacam-se os famosos cordões de pedra que envolvem todo o edifício e terminam em grandes nós esculpidos. Estes nós não eram apenas elementos decorativos, constituíam um símbolo de poder da Casa de Bragança, associado ao lema "Depois de vós, nós", utilizado pelos duques numa época em que chegaram a ser considerados herdeiros do trono português. Apesar do seu aspecto militar, o paço terá sido pouco utilizado para fins bélicos. Muitos historiadores acreditam que funcionava sobretudo como residência senhorial e pavilhão de caça, aproveitando a extraordinária paisagem envolvente e a tranquilidade da região. Ao mesmo tempo, as muralhas da vila foram modernizadas. Surgiram novos torreões cilíndricos preparados para receber artilharia, com canhoneiras e ameias mais largas. As antigas torres foram adaptadas para resistirem melhor ao impacto dos projéteis, refletindo as profundas mudanças que a pólvora trouxe à arte da guerra. Mas o episódio mais marcante da sua história ocorreu em maio de 1834. Foi em Evermonte que se pôs fim às guerras liberais. No dia 26 de maio foi assinada a célebre Convenção de Evermonte, acordo que estabeleceu a rendição das forças miguelistas e abriu caminho para a consolidação do regime liberal em Portugal. Ao longo dos séculos seguintes, Evermonte continuou a desempenhar um papel relevante na história nacional. Durante a Guerra da Restauração, em 1663, as tropas espanholas chegaram a exigir a rendição da vila. Já durante as invasões francesas, em 1808, a localidade integrou o sistema defensivo alentejano contra os exércitos napoleónicos. Com o passar do tempo, o castelo perdeu a sua importância militar e entrou num período de degradação. O terremoto de 1755 já havia provocado alguns danos e durante os séculos XIX e XX foram necessárias várias campanhas de conservação para evitar a ruína do monumento. Hoje, o castelo de Evermonte permanece como um dos mais notáveis exemplos da arquitetura militar de transição em Portugal. A sua silhueta inconfundível domina ainda a paisagem alentejana, testemunhando séculos de história, desde as origens medievais da vila até aos acontecimentos que ajudaram a moldar o destino do país. Mais do que uma fortaleza, Evermonte é um símbolo da capacidade de adaptação às mudanças do tempo, preservando na pedra a memória de reis, guerreiros, duques e acontecimentos que marcaram profundamente a história de Portugal.